Muito bem, pessoal. Então vamos a mais uma aulinha para o concurso do BNB, orações, parte 1. Vamos dividir aqui orações em duas partes, parte 1, depois vem a parte 2, tá certo? Lembrando sempre, gostou do vídeo? Deixa o like, comenta o vídeo conosco aí, coloca aí a cidade, coloca aí o seu estado, faz um comentário legal aí para nós, tá certo? Vamos lá então, orações. Começa assim, ó. No trecho, a redação acima poderia ter sido extraída do editorial de uma revista, mas é parte do texto o oxente e o ok. O elemento coesivo mas inicia uma oração coordenada que exprime a ideia de concessão em uma sequência de fatos. Olha só, nós temos na língua portuguesa as orações coordenadas adversativas. E também temos, colocar assim, ó, orações subordinadas adverbiais concessivas. O que ocorre aqui? Eu sei que muitas vezes eu posso reescrever uma coordenada adversativa em forma de concessiva ou uma concessiva em forma de coordenada adversativa. Isso eu sei. Mas aqui é importante. Quando eu tiver uma coordenada adversativa, a ideia é de oposição, contrariedade, tá? Quando eu tiver uma concessiva, aí a ideia é de concessão. Eu até posso reescrever uma em outra, mas a ideia é assim que nós vamos manter. Então, quando eu tenho o mas, quando eu tenho o porém, quando eu tenho todavia, quando eu tenho contudo, entretanto, no entanto, entre outros, eu tenho uma adversativa. Quando eu tenho embora, ou ainda que, mesmo que, aqui entre as concessivas há vários nexos que são diferentes, né? Por exemplo, conquanto é concessivo, posto que é concessivo, se bem que é concessivo, entre outros. Coloquei alguns exemplos também, entre outros. É normal que eu possa escrever uma em outra. Por exemplo, a pedra era pesada. A pedra era pesada, mas consegui removê-la. Ó, aqui eu tenho uma adversativa, uma oração coordenada adversativa, está aqui o mas, ok? Então, a ideia é de oposição, a ideia é de contrariedade. Eu vou reescrever a adversativa em concessiva, e eu posso, olha aqui, ó, vou reescrevê-la, embora a pedra fosse pesada, vírgula, consegui removê-la. Mas neste momento eu já digo que é uma concessão, tá? Tudo bem? Claro que haverá discussões, estou falando para o CESP. Alguns dizem que as duas têm ideia de contrariedade, ok, tudo bem, mas aqui oposição, contrariedade e aqui concessão. Então, o que eu não posso falar é que uma adversativa tem ideia de concessão, tá? Isso eu não posso falar. Eu até posso aqui argumentar que uma concessiva tem ideia de contrariedade, tá certo? Embora a pedra fosse pesada, consegui removê-la, beleza. Mas eu não posso falar que uma adversativa é concessão. Portanto, olha aqui, ó,
O mas inicia uma oração coordenada que exprime a ideia de concessão. Não, quem exprime a ideia de concessão é uma oração subordinada adverbial concessiva. Item errado. Item errado. Depois, número 2, no trecho. O fenômeno da corrupção, em virtude de sua complexidade e de seu potencial danoso à sociedade, exige, além de uma atuação repressiva, também uma ação preventiva do Estado. Portanto, é preciso estimular a integridade no serviço público. Seria mantida a correção gramatical do texto se o vocábulo, portanto, fosse substituído por conseguinte. Bom, aí agora o CESP já está cobrando da gente o conhecimento no caso dos nexos, né? Dos nexos que compõem as orações coordenadas. Orações coordenadas. Claro, sindéticas, né? Orações coordenadas sindéticas conclusivas. Conclusivas. Então, assim, ó, nós temos o portanto, nós temos o por isso, até aí vai tranquilo, né? Portanto, por isso. Agora, cuidado. Além do portanto e do por isso, também é nexo conclusivo o por conseguinte, que apareceu ali. Além do por conseguinte, também funciona como conclusivo consequentemente. Além do consequentemente, também funciona como nexo conclusivo o pois. Agora é o pois posposto ao verbo. Pois posposto ao verbo. Também funciona como nexo conclusivo, olha aqui, ó, destarte. Como é que é, professor? Isso mesmo. Estudou muito, destarte passou. Que também há, menos usual, mas também há o dessarte, né? Originalmente é desta arte, originalmente é dessa arte. E também temos, por exemplo, o assim e também suas variações, assim, assim sendo, sendo assim, os principais nexos conclusivos. Então, portanto e por isso, ok. Agora, cuidado quando vier na prova, como veio um por conseguinte, cuidado com o pois, cuidado com destarte, porque ali são menos usuais, né? O pois pode ser explicativo quando for anteposto ao verbo ou conclusivo quando for posposto. Então, está perguntando, portanto, por conseguinte. Perfeita a troca, item correto. Tá? Item certo. Agora, 3. No trecho, pois envolve aspectos positivos que, vírgula, em última análise, vírgula, influenciam os resultados da administração. Seria mantido o sentido restritivo da oração iniciada pelo pronome que, se fosse inserida uma vírgula imediatamente após a palavra positivos. Bom, aqui cai muito, vou apagar aqui, vou colocar no quadro, porque o Sebrasp, adora cobrar orações subordinadas adjetivas. Tá? Eles adoram e eu tenho obrigação de não errar a questão de orações subordinadas adjetivas. Observa só aqui, ó. Nós temos então as orações subordinadas adjetivas. O que eu tenho de saber a respeito das orações subordinadas adjetivas? Primeira coisa, são introduzidas por pronomes relativos. Ó, o principal pronome relativo, não há dúvidas que é o pronome relativo que. Então, pronome relativo que é o principal. Relembrando, o que é pronome relativo? Sempre que for equivalente ao qual ou derivados. O qual, os quais, a qual, as quais. Então, temos o que, além do que, temos o qual, além do qual, temos o quem, temos o pronome relativo do lugar, que é o onde, temos o pronome relativo da posse, que é o cujo, ok?
Todos os pronomes relativos fazem a mesma coisa. O que eles fazem? Eles retomam. Eles retomam. Ok? Tá. Agora, no português, há duas orações subordinadas adjetivas. Duas. Número 1, eu tenho as restritivas. E número 2, eu tenho as explicativas. Agora, observa, restritivas. A primeira coisa que eu tenho que saber, retomam parte do todo. Retomam parte do todo. Segunda coisa que eu tenho de saber, restritivas, sem vírgulas. E a gente sempre usa aquilo, né? Restritivas, lembra do S, que eu lembrarei que são sem vírgulas. Explicativas, olha só, retomam o todo. Depois, com vírgulas. Lembra do C, que eu lembrarei que são com vírgulas. Bem, o que ocorre realmente, verdadeiramente aqui, ó. Sempre haverá uma diferença semântica entre restritivas e explicativas, essa é a verdade. Então, no momento que eu não tenho vírgulas e peço para colocar as vírgulas, eu vou alterar o significado. Ou ao contrário, se eu tiver vírgulas e eu pedir para tirar as vírgulas, eu vou alterar o significado. Haverá uma diferença semântica. Então, se eu disser assim, ó, os homens, vírgula, que são fiéis, vírgula, estão tranquilos. No momento em que eu estiver colocando entre vírgulas, eu estou criando aqui uma explicativa. E se ela é uma explicativa, ela retoma o todo. Só vamos arrumar aqui. Os homens, deu. Ó, então, se ela é uma explicativa, ela se refere ao todo. Então, aqui, ó, eu estou representando todo o grupo. Todos os homens são fiéis e estão tranquilos. No momento em que eu retirar as vírgulas, os homens que são fiéis estão tranquilos. Os homens que são fiéis estão tranquilos. O que eu estou falando agora? Que essa aqui não é mais uma explicativa. Ó, a de cima é explicativa. Essa é uma restritiva. E se é uma restritiva, ela retoma parte do todo. Então, quem é que está tranquilo? Somente os homens que são fiéis. Então, em resumo, se eu retirar vírgulas, se eu colocar vírgulas, antes de pronomes relativos, eu vou automaticamente fazer uma alteração semântica. Então, ó, seria mantido o sentido restritivo da oração iniciada pelo pronome que se fosse inserida uma vírgula. Não mantenho mais o sentido restritivo. Eu passo a ter o sentido explicativo. Ok? Então, item errado, com certeza. Depois, 4. É possível identificar no trecho, foi na Grécia que se configurou o primeiro esboço de um tribunal de contas, duas orações, sendo uma delas de natureza restritiva. Agora, vem cá. Para que eu tenha uma oração de natureza restritiva, são dois pontos importantes. Primeiro, são introduzidas por pronomes relativos. Primeiro ponto. O que ele é um pronome relativo quando ele for equivalente a o qual ou derivados de o qual, os quais, a qual, as quais. Então, ele só é pronome relativo quando for o qual ou derivados. Ponto. Tá?
Então, para eu pensar na natureza restritiva, tem de ser o pronome relativo, ponto número 1, e ponto número 2, sem vírgulas. Sem vírgulas. E o que ocorreu ali foi na Grécia que se configurou. Ó, vamos analisar, deixa eu colocar, até vou colocar aqui, para que eu possa fazer análise com vocês, tá? Foi na Grécia que se configurou. Foi na Grécia que se configurou o primeiro esboço. Tá, pontinhos. Olha só, cuidado. No português, nós temos a partícula expletiva. Partícula expletiva. A partícula expletiva, eu tenho de saber que ela pertence à linguagem coloquial e por isso que ela é dispensável. Então, ela não configura a introdução de uma oração. Ela é expletiva, é só para ênfase. Ela não introduz nenhum tipo de oração, esse que não vai introduzir, sei lá, oração subordinada adjetiva, ou oração subordinada adverbial, ou oração subordinada substantiva, não introduz. Ele é expletivo. Então, assim, ó, esse que às vezes aparece isolado e esse que às vezes aparece com o verbo ser, ser mais que. Então, esse que é expletivo, ele aparece às vezes isolado e às vezes no ladinho do verbo ser e às vezes distanciado do verbo ser. Como assim? Olha aqui, olha aqui. Deixa eu colocar exemplos e fica mais fácil. Amélia, que era mulher de verdade. Então, esse que é só ele. Então, esse que, ele é expletivo. A frase normal é Amélia era mulher de verdade. Então, ele não introduz nada aqui. Daqui a pouco a pessoa pensa, esse que é pronome relativo, portanto, introduz, está errado. É expletivo, eu tiro da frase, Amélia era mulher de verdade. Depois, olha só, por exemplo, quando eu coloco assim, ó, Luiz é que fez o certo. Observa, aqui também é expletivo, embora esteja acompanhado do verbo ser. A frase normal seria Luiz fez o certo. Então, não introduz nenhum tipo de oração, nada. Mas, às vezes, cuidado que ele vem segmentado. Foi João que viu o erro. Cuidado aqui. Por quê? Porque ele é expletivo, mas uma parte aparece aqui e a outra parte aparece aqui. Então, a frase aqui seria a seguinte, João viu o erro. João viu, é expletivo, não introduz oração, nenhum tipo de oração. Então, aqui, se perguntasse quantas orações eu tenho na frase A? Uma, representada aqui pelo era. Quantas orações eu tenho na frase B? Uma, representada pelo verbo fazer, fez. Quantas orações eu tenho na letra C? Uma. Forma verbal, viu o verbo ver? Uma oração. É expletivo. Então, quando nós temos, vem aqui, foi na Grécia que se configurou o primeiro esboço de um tribunal de contas, esse foi que é expletivo. O normal seria, na Grécia se configurou o primeiro esboço de um tribunal de contas. Então diz, é possível identificar no trecho duas orações. Mentira, é uma oração. O foi não vale, é expletivo, só vale se configurou o esboço de um tribunal de contas, se configurou uma oração. Sendo uma delas de natureza restritiva, mentira também, não é pronome relativo, para que eu diga que é uma natureza restritiva. Ok? Então, errada, muito errada, a número 4. Depois, número 5, no trecho. Ele me leva a um restaurante que, apesar de simpático,
me pareceu um pouco estranho. O elemento que introduz oração de natureza restritiva intercalada por estrutura de valor adverbial. Ó, ele me leva a um restaurante que. Ele me leva a um restaurante o qual é pronome relativo. Ponto. É pronome relativo sem vírgula antes. Então, é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Verdade. Que, apesar de simpático, é uma natureza adverbial. Ali é um adjunto adverbial de concessão. Só é adjunto adverbial de concessão, não tem verbo, né? Então é adjunto adverbial de concessão. Verdade, natureza adverbial. Me pareceu um pouco estranho. O elemento que introduz uma oração de natureza restritiva, sim, porque não tem vírgula, intercalada por uma estrutura de valor adverbial. Sim, corretíssima a número 5. Tudo bem? Perfeito? Muito bem, muito bem, muito bem. 6. Na frase. A ideia era trazer a eficiência empresarial que já era comprovada no ensino básico para o ensino universitário. As vírgulas são utilizadas para separar oração da natureza explicativa. Vamos lá. É pronome relativo? É. A ideia era trazer a eficiência empresarial, a qual já era comprovada. Pronome relativo. Tem vírgula antes? Tem. Então, com certeza. É uma oração subordinada adjetiva explicativa. Natureza explicativa, item correto, com certeza. Beleza? Então aqui, orações parte 1. Nós teremos agora uma outra aula nos próximos dias, orações parte 2.